Agora, mudando da batata para as pragas da soja, eu começo com esse inseto da ordem já citada Coleóptera, a família Melolontidae, espécie Polífaga cuiabana. Vulgarmente é conhecida essa praga por coró. As suas larvas são de coloração branca, com 3 pares de pernas torácicas, como dá para ver na imagem. É, os adultos são rizófagos. O que significa isso? Eles se alimentam de raízes, mais comuns em soja, então, são besouros ovalados, marrom avermelhados, podem apresentar de comprimento de 15 a 20 milímetros, e os danos que eles ocasionam não são ocasionados por conta do adulto, né? Mas sim pelas larvas que consomem principalmente as raízes secundárias, causando redução do crescimento da planta, folhas amareladas e murchas. Esse outro inseto, então, é da ordem Hemiptera. Já foi comentado sobre a ordem Hemiptera, mas para a questão do pulgão. Agora eu vou falar da Hemiptera, nesse caso, é uma espécie de cigarrinha. Essa ordem, então, quando quando caracterizado para cigarrinha, ela vai ter características diagnósticas do tipo do aparelho bucal sugador labial, e as asas, não, em vez de ser ausente como no pulgão, agora são presentes e são as membranosas e tegmina. Esse inseto então é da família Membracidae e a espécie é Cerasa brunicornis. Conhecido também como búfalo da soja, o adulto apresenta de 6 a 8 milímetros de comprimento, a coloração é amarelada, e marrom esverdeada, né? E tem a vista triangular com 3 espinhos, sendo 2 superiores bem desenvolvidos, e tem as asas membranosas, então, como eu já falei, né? Parcialmente escondidas sobre o pronoto e pernas robustas. Os danos que ele vai ocasionar, então, na cultura da soja é por conta das ninfas e adultos também, que vão se alimentar fazendo perfurações adjacentes, provocando uma depressão anelar em torno da haste, ramos e pecíolo. Essa agora é uma praga bem específica, né, na cultura da soja. A ordem, então, é a Lepidoptera, como já citado anteriormente, essa ordem, né, bem conhecida. A família Noctuidae, a espécie é Chrysodex includens. Esse tipo então, de lagarto são conhecidas vulgarmente por falsa medideira, né, comumente, por se deslocar, então, como se estivesse medindo palmos, né. A coloração dela é verde clara, com listras longitudinais brancas e pontuações pretas. O adulto apresenta asas dispostas em forma inclinada e principalmente as mariposas recém-emergidas, né, apresentam manchas prateadas, brilhantes, na parte central do primeiro par de asas, né. O dano são por conta de lagartas que vão consumir, né, o parênquima foliar, deixando as nervuras, conferindo aos folíolos aspectos rendilhados. Aqui mais uma lagarta, né? Da ordem também Lepidoptera, da família Noctuidae. E esse inseto é da espécie Eleotis virensis. São também conhecidos como lagarta da maçã, do algodoeiro. Tem coloração que varia de verde amarelada a marrom avermelhada, até próximo à preta. A maioria possui listras pálidas, longitudinais ao corpo, né, e pequenos pontos escuros em todos os segmentos do corpo. Os adultos têm a coloração marrom clara, com tonalidade geral esverdeada, e apresentam 3 listras castanhas escuras, cada uma acompanhada por uma banda mais clara, amarelada ou esbranquiçada. As asas posteriores são esbranquiçadas, com borda externa escura. Os danos vêm das lagartas, né, que comem ervagens, mas podem também se alimentar de folhas e brotos terminais da soja. Os percevejos também agora começa a demonstrar o primeiro percevejo aqui, dentro da coleção. São pragas bem características também da soja. Esse percevejo então específico da ordem Hemiptera, da família Pentatomidae, e espécie Euquistozeros. Esse percevejo tem coloração marrom escura, que é bem característico, né, quando adultos, e apresentam 2 prolongamentos laterais em forma de espinhas, como dá para ver na imagem, próximo à cabeça, né? Os danos ocorrem por ninfas e adultos, que vão se alimentar das vagens e grãos, causando perdas de rendimento e afetando a qualidade das sementes de soja.
Mais um percevejo aqui, agora ainda na ordem Hemiptera, né? A família Pentatômide, e espécie agora é a Nisera viridula. Os adultos dessa espécie são conhecidos por fede-fede ou Maria fedida, devido ao cheiro liberado quando sentido o toque na mesma, né? Tem coloração total verde e o tamanho entre 12 a 15 milímetros o adulto, né? Os danos são ocasionados, como a maioria dos percevejos, por adultos e ninfas, e vão causar danificação nos grãos devido a toxinas injetadas na hora da alimentação desses indivíduos, né? Aqui mais um inseto da ordem Hemiptera, família também Pentatômide, só que agora esse é da espécie Edesa meditabunda. São percevejos que, quando adultos, medem de 13 milímetros, tem o corpo oval, apresenta a cabeça e parte do tórax verde e bem característico as suas asas, marrom escura. O dano que ele vai ocorrer é semelhante, né, como já comentado, entre os danos de percevejo, mas então, em específico, então, a ninfa e o adulto vão se alimentar dos grãos e das vagens, né? Esse inseto agora é um coleóptero da família Dasitidae e espécie Astilus variegatus. Os adultos, então, vão se alimentar de pólen, e assim pode ser observado em populações altas em lavoura de soja, né? O adulto pode chegar a medir 8 milímetros e tem asas amareladas com pintas pretas. A larva é conhecida como larva angorá. Os danos ocasionados são apenas então por essas larvas, né? E vai ocorrer na região da parte das raízes da soja. Agora, um coleóptero, a princípio esse já não seria uma praga da soja, mas ele é uma espécie importante na questão por ser responsável, né, por agir, fazendo ali... Agora esse é um outro coleóptero da família Lagridae, a espécie é Lagria vilosa, conhecido popularmente por indiamin. É um inseto exótico que entrou no Brasil juntamente com a cultura do café, importados da África. As suas larvas são pretas e com pelos distribuídos pelo corpo. O adulto tem coloração marrom escura ou preta, com tons metálicos ligeiramente bronzeado, corpo alongado, mais estreito na parte anterior do que na posterior, medindo cerca de 12 milímetros. Apresenta a superfície do corpo com pelos visíveis à contraluz. Esses insetos, a princípio, não são pragas da soja, mas eles têm a sua importância por ser umas espécies saprófitas, que vão então se alimentar de material vegetativo, como restos da cultura da soja, né? Como se fosse, por exemplo, as folhas que caem, ele participa então, né, para facilitar os processos de decomposição dessas folhas, porque ele vai se alimentar, né, saprofiticamente desse material vegetativo, né? Então é isso. Esse inseto, agora voltando para insetos do tipo praga da soja, né, da ordem Coleóptera também, família Chrysomelidae, a espécie Colapsis sp. Essa é então uma vaquinha, né, que tem larva podendo atingir até 7 milímetros de tamanho e apresenta cor branca acinzentada. Já os seus adultos, como dá para ver na imagem, né, medem até 5 milímetros de comprimento, tem coloração verde metálica, né, bem característica, e apresentam sulcos longitudinais e pontuações em toda a extensão das asas. Os danos são acometidos pelos adultos, que vão se alimentar das folhas, causando pequenos desfolhamentos, né, que em geral não chega a comprometer a produção da soja, mas ele ataca, né, as folhas da cultura da soja. E aqui, para encerrar as pragas da soja, é um inseto, então, que no momento está na fase de pupa, né? Se encontra na fase de pupa. Ele é, então, da ordem Lepidoptera. Esse tipo de pupa, essa em específico, é mais do tipo que vai gerar adultos que serão mariposas, mas há outros tipos de pupa obtecta com um pouco maior o seu tamanho, que podem gerar as borboletas. Então, essa é uma característica, né, uma diferença de tamanho entre as pupas, quando é mariposa
e borboleta. E os gêneros que podem abranger, por exemplo, esse tipo de pupa, pode ser uma bem conhecida espécie, que são as espodópteras, né? Que são lagartas bem importantes como pragas na cultura da soja.